Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo de instalação dos sistemas de energia solar fotovoltaica. Nesse módulo nós trataremos tanto da integração mecânica do sistema, que é a instalação dos módulos fotovoltaicos no telhado, as estruturas de fixação para diferentes tipos de telha, até a integração elétrica, é onde o nosso sistema vai trabalhar, onde nós vamos ligar o nosso sistema para trabalhar junto com a rede elétrica, para que eles trabalhem em conjunto, certo? Então vamos lá. Quem que pode fazer uma instalação, pessoal, no sistema de energia solar fotovoltaica? Primeiro, temos o profissional habilitado pelo CREA, que no caso é um engenheiro eletricista ou um eletrotécnico. Uma das exigências das concessionárias é a emissão de uma RT do responsável técnico, tanto pelo projeto quanto pela instalação. E esse responsável técnico tem que ser um engenheiro eletricista ou um eletrotécnico. Então, toda instalação de um sistema de energia solar fotovoltaica precisa de um responsável técnico, que vai responder civil e criminalmente por aquela instalação, caso ela tenha algum tipo de problema. E esse profissional é um engenheiro eletricista ou um eletrotécnico. Somente esses dois profissionais estão habilitados a ficar como responsável técnico de uma instalação do sistema de energia solar, certo? Então, pessoal, nós também temos as pessoas que vão trabalhar sob a supervisão de um profissional habilitado, que no caso são vocês, que não são engenheiros ou também não são eletrotécnicos, que estão se capacitando para assim poder instalar um sistema de energia solar fotovoltaico. Porém, essa instalação precisa sim de um responsável técnico, certo? E agora, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre as ferramentas que nós precisamos fazer uma instalação. Eu vou citar algumas ferramentas e também vou explicando a funcionalidade delas dentro de uma instalação de um sistema de energia solar fotovoltaica. Essas ferramentas, muitas delas, talvez vocês que já são da área, já atuam como eletricista, atuam no setor de construção civil ou qualquer outro serviço, muitas dessas ferramentas vocês já vão ter. Se você está começando do absoluto zero, é muito legal você se atentar a essa lista para que você tenha uma referência do que você vai precisar para você fazer uma instalação completa. Lembrando, pessoal, que essas são algumas ferramentas. Eu vou passar praticamente todas as ferramentas aqui que você precisa, mas quando vocês forem começar a fazer as suas instalações, não precisam sair comprando todas as ferramentas. Vão comprando de acordo com a demanda de projetos que vocês vão tendo. Nós vamos falar mais disso na parte dos investimentos que será necessário aí para entrar na área de energia solar fotovoltaica, mas vamos se atentar às ferramentas. Pessoal, o preço da ferramenta varia muito com a qualidade dela. Então, eu coloquei aqui um preço médio, mas vocês, por exemplo, um kit de chave de fenda, vocês podem encontrar chaves de R$ 5 ou de mais de R$ 50. Isso está muito atrelado à qualidade da ferramenta que vocês vão comprar. Prezem por ferramentas que têm um bom custo-benefício. Muitas vezes nós compramos uma ferramenta muito cara e nós sempre corremos o risco de perdê-la. Então nós temos que prezar pelo custo-benefício. E também comprar uma ferramenta muito inferior, com qualidade muito baixa, talvez vocês vão conseguir fazer poucas instalações e vocês já vão precisar substituí-las. Então o custo-benefício das ferramentas deixa a critério de vocês que vão fazer esse investimento, mas sempre pese o custo-benefício. Não precisa comprar a mais cara, claro que a mais cara sempre, evidentemente, vai ter mais qualidade, mas também corre o risco de você perder e o investimento é maior, mas também não precisa comprar a mais barata, porque muitas vezes você não vai conseguir trabalhar com ela, porque ela vai se desgastar e muitas vezes ela vai ser praticamente descartável por uma instalação só. Então prezem o custo-benefício, tá, pessoal? Esse valor que eu coloquei é só uma média, uma referência para vocês entenderem o que é uma ferramenta com custo-benefício bom, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Nós vamos precisar das chaves Phillips, chave de boca e chave Allen. Essas ferramentas são muito usadas quando nós vamos fixar a estrutura no telhado. Nós também usamos as chaves de fendas para fixar as string box na parede. Isso se você não for usar uma parafusadeira, alguma coisa do tipo que a gente vai usar. E as chaves de boca também são muito usadas quando nós precisamos fazer os apertos das estruturas de fixação. Quando nós mostrarmos esse tipo de estrutura, vocês vão entender exatamente a aplicação delas, e isso também varia de estrutura para estrutura, mas é fundamental vocês terem ferramentas básicas, como chave de fenda, chave Allen e um jogo de chave de boca, certo? Nós precisamos também, pessoal, de um decapador de fio, um descascador de fio, pois lembrando que os fios de energia solar fotovoltaica possuem uma dupla isolação, então eles são mais difíceis de ser descascados. Às vezes você pegar uma lâmina, um estilete para fazer esse tipo de serviço pode ser com o acabamento do fio bom, e se você for fazer uma grande instalação, com certeza você vai demorar muito mais tempo. Com uma ferramenta adequada, você consegue garantir qualidade no seu serviço, rapidez e agilidade. Um kit de alicates, tá, pessoal? Alicate de bico, universal, alicate de corte,
Um alicate para a gente crimpar os nossos terminais, para a gente dar o acabamento da nossa string box. Vou mostrar fotos para vocês também, mas é o conhecido, aquele terminal ilhós, que dá um acabamento, evita mau contato, os fios ficam bem prensados e o acabamento da sua instalação fica com uma cara muito mais profissional, além de garantir a qualidade dessa instalação. Um jogo de estilete, tá, pessoal? É muito importante para vocês aí abrir as embalagens, quando vocês forem precisar fazer algum tipo de corte, o estilete realmente ajuda bastante. E um jogo de martelo, tá, pessoal? Realmente, isso daqui são ferramentas básicas que muitas pessoas vão ter, e quem não tem, que está começando agora no setor, fica uma referência do que realmente precisa para fazer uma instalação do sistema de energia solar fotovoltaica. Dando continuidade nisso, nós precisamos de um alicate para crimpar aquele terminal RJ45, que é aquele cabo azul de rede. Muitos inversores nós temos a comunicação feita por cabeamento e temos também alguns casos, a maioria dos casos, que essa comunicação também é feita via Wi-Fi. Então, em alguns casos será necessário usar um cabeamento e em outros casos nós podemos usar Wi-Fi. E quando nós precisamos do cabeamento, nós vamos precisar fazer esse cabo. Então, um alicate RJ45 é sempre uma boa opção para a gente realmente fazer todo esse cabeamento. Vamos precisar de uma serrinha arco, ou uma serrinha arco para dar um recorte nas estruturas. Muitas vezes nós vamos ter que recortar os perfis de alumínio e com uma serrinha arco nós conseguimos fazer isso. E podemos fazer isso também com a serra elétrica, porém a serra elétrica já é um investimento maior. Se você vai fazer uma grande instalação, se você já está fazendo um grande número de instalações, vale muito a pena você investir aí numa serra elétrica, senão para você começar, para o seu investimento em ferramenta não ser muito grande, uma serra arco, embora seja mais trabalhoso de usar, você vai demorar mais tempo, ela já, com certeza, ela supre bastante a sua necessidade. Vamos precisar de um passa-fio, tá, pessoal? Para passar o fio dentro dos eletrodutos. Uma lanterna, tesoura, trena para a gente fazer toda a medida do telhado, tirar medidas do local de instalação, altura do inversor. Então sempre nós precisamos de uma trena, são ferramentas básicas e fundamentais. Um nível, fita isolante, linha de pedreiro para a gente realmente realizar o alinhamento dos módulos fotovoltaicos e assim garantir uma instalação profissional e com esteticamente falando, muito bem feita. Sem a linha de pedreiro, que é uma ferramenta muito barata, nós podemos, não temos uma referência, então nós podemos realmente deixar totalmente desalinhados os módulos fotovoltaicos. Em grandes instalações, realmente isso faz uma grande diferença, certo, pessoal? E agora, partindo para um ferramental um pouco mais caro, nós temos aqui o martelete, a furadeira de impacto martelete. Quase sempre nas instalações de energia solar fotovoltaica nós vamos precisar abrir buracos no forro para passagem ali, a colocação de eletrodutos e a passagem dos cabos do telhado até o local de instalação do inversor, e uma simples furadeira não consegue fazer esse furo, pessoal. Então nós vamos precisar de uma ferramenta mais potente para fazer esse tipo de serviço, e é a martelete, uma furadeira martelete de impacto. Ela resolve sim esse problema. Serra-copos, quando nós formos usar algum tipo de quadro, isso também para instalações maiores, se nós precisamos fazer um furo para adicionar algum elemento, algum componente, a serra-copo realmente é necessária para isso. Uma parafusadeira para nós colocarmos os parafusos e fixarmos as estruturas de fixação no telhado, tá? De preferência uma furadeira de boa qualidade. Aqui eu coloquei o valor de R$250, pessoal, mas uma furadeira de qualidade, vocês vão pagar mais caro que isso. Tá aí em torno de uns 800, 900 reais, uma da DeWalt, por exemplo. Então depende muito da ferramenta que vocês vão comprar. Existem furadeiras muito mais profissionais, como da Hilt, que vocês vão pagar em torno de R$3.000. Então tudo depende do quanto vocês têm do quanto vocês têm disponível para investir e também do número de instalações que vocês estão fazendo. Se você está começando, fazendo algumas instalações, você pode investir numa furadeira inferior. Porém saiba que uma furadeira da linha Home, por exemplo, igual essa da Bosch, a bateria não vai durar muito, a durabilidade para serviços profissionais ela realmente é bem mais baixa. Então, assim, pensa sempre no custo-benefício das suas furadeiras. E eu indico a DeWalt de 20 volts, ela realmente tem um custo-benefício muito bom, é um kit que já vem com 2 baterias, você garante aí serviço pro dia inteiro, tá bom? Uma serra elétrica, tá, pessoal? Uma serra multicorte, igual eu falei para vocês, a serra arco pode sim substituir esse tipo de ferramenta. Porém, se você tiver uma serra multicorte, você realmente faz com mais rapidez e profissionalismo
a sua instalação. Um detector de materiais, um detector de cano, esse equipamento é muito usado quando nós queremos identificar eletrodutos sendo de energia, ou seja, um eletroduto energizado que está passando um fio energizado ali, ou com um cano de água mesmo. Então nós colocamos ele na parede e ali nós conseguimos identificar o que tem por trás ali, coisas que fazem um escaneamento, um raio-x da parede para evitar furacanos, esse tipo de situação. Vamos precisar, pessoal, de um alicate MC4, esse é muito específico já do setor de energia solar fotovoltaica. Esse alicate ele é muito usado e é fundamental como instalação, pois nós vamos precisar fazer um cabeamento para levar os fios que estão no telhado até o nosso inversor. Então, com isso, nós precisamos usar um conector do modelo MC4, como nós vamos falar mais adiante, e esse tipo de alicate é fundamental para que nós consigamos fazer a crimpagem desses conectores. Vamos precisar dos aparelhos de multiteste para que nós consigamos fazer os testes de comissionamento. Então, e esses equipamentos, pessoal, lembrando que eles têm que ser específicos também para a corrente contínua. Eles têm que medir tanto corrente alternada, que é muito mais comum, tensão alternada de corrente alternada, porém, no caso da medição da corrente contínua, já é um caso muito mais específico, então nós temos que pegar um aparelho que consiga fazer esse tipo de leitura, tá? Tanto para a corrente alternada quanto para a corrente contínua. Vamos precisar de uma escada, tá? Para acessar os telhados. Muitas vezes nós não temos espaço para a colocação de andaimes e, enfim, as escadas ainda são muito utilizadas e nós precisamos usar uma escada que atende às normas de segurança também, tá, pessoal? Lembre de ler a normativa NR18, a normativa NR35, que trata de trabalhos em alturas. Nós vamos falar disso mais para frente, mas nós precisamos de equipamentos para garantir a nossa segurança. E também nós vamos precisar aqui de plataformas quando nós tratamos de telhado de fibra cimento, principalmente, porque esse tipo de telhado, a estrutura, ela não é igual ao telhado de barro, que existe as ripas, que é totalmente reforçado. Então, como são sempre 2 caibros ou 2 terças, e no meio existe um vão, dependendo do espaçamento desse vão, tudo, a estrutura pode ficar muito frágil. E com isso, com essa plataforma, nós podemos distribuir o nosso peso em cima do telhado e garantir a nossa segurança. Existem plataformas específicas, tá, pessoal, que a NR35 fala para nós, de segurança em trabalho, de segurança em altura, mas elas têm um valor um pouco mais elevado e algumas tábuas, dependendo do telhado, dependendo do que a gente for acessar, pode resolver o problema. Mas sempre lembre de ter um bom curso de NR35, um bom curso de NR10 que fala das seguranças em instalações elétricas para garantir sempre a segurança sua, da sua equipe e das pessoas ao redor que estão envolvidas nessa instalação. Certo, pessoal? Bom, continuando aqui, nós temos que sempre ter consumíveis, tá? Parafusos de diferentes tamanhos, buchas de diferentes tamanhos e diferentes tipos, tanto bucha para concreto, tijolo baiano, também barramentos de neutro e de terra. Também sempre é bom ter esses tipos de consumíveis sobrando com vocês, porque muitas vezes vocês podem estar fazendo uma instalação num lugar remoto, que não tem nenhuma loja perto, e se vocês não tiverem esses consumíveis, a instalação pode atrasar. Eu mesmo já atrasei algumas instalações porque eu não tinha esses consumíveis comigo e eu precisei procurar, ele não era uma cidade com tão fácil acesso assim. Algumas etiquetas para identificação dos cabos, tá? Cabeamento sobrando, tá, pessoal? Sempre importante vocês terem cabeamento tanto específico para energia solar fotovoltaica quanto cabeamento comum de corrente alternada sobrando, para que vocês garantam que nunca vai faltar na hora de instalação e caso aconteça de faltar, vocês terem isso para suprir rapidamente essa necessidade. Cabos de rede sobrando, conectores MC4 sobrando, é normal quando nós vamos fazer uma crimpagem errarmos ou por a desatenção, se nós sempre tivermos esse número contado, realmente pode ser muito arriscado e a chance de atrasar a instalação é enorme. E também dispositivos como disjuntores, DPS, sempre é bom levar algum a mais, porque caso algum apresente algum defeito, você já faz a substituição ali na hora e você não precisa sair, comprar, enfim, esperar chegar do fornecedor isso e você garante que a sua instalação não vai sofrer atraso. Legal, pessoal? Também, continuando nos consumíveis, podemos ter aí os disjuntores, igual eu falei, os tipos de disco de corte que nós temos para colocar na nossa serra multicorte. Esses discos são baratos e é sempre bom ter, porque eles não duram muito, dependendo da intensidade de uso, você tem que substituí-lo com uma certa frequência. Eletrodutos sobrando, nós vamos falar aí dos tipos de eletrodutos, você vai usar o que tiver o que tiver disponível, ou dependendo da situação, mas é sempre bom ter eletroduto sobrando.
Espuma expansível IPU. Quando nós falamos UPU, nós usamos bastante quando são estruturas metálicas, onde nós vamos fazer a fixação de estruturas ali em telhados metálicos, e nós usamos o UPU para fazer a vedação desse tipo de fixação da estrutura. E também as espumas expansíveis, quando nós usamos telha de barro, alguma coisa assim, que a telha é normal não ter um encaixe perfeito, dependendo principalmente se a gente usar aquela telha americana. Nós vamos mostrar fotos aqui mais adiante, vocês vão entender certinho, mas para evitar a infiltração de água e quando fica algum gap, algum espaçamento maior, nós podemos usar essas espumas expansíveis para fazer a vedação. Tá bom, pessoal? Um conjunto de fusíveis, sempre é bom ter mais. Terminais ilhós, sempre é bom ter, tá, pessoal? Porque a gente vai fazer o acabamento aí da nossa instalação e vai deixar ela com uma cara muito mais profissional e assim garantindo também a segurança e a qualidade da nossa instalação, tá? E terminais RJ45 também. Quando nós falamos, pessoal, da segurança do trabalho, é fundamental vocês que estão entrando nessa área de instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica que sejam certificados tanto na normativa NR10 quanto na normativa NR35. A NR10, pessoal, fala de segurança em instalações e serviços em eletricidade. Então, assim, vai mostrar para nós quais são os cuidados que nós temos que ter quando nós trabalhamos com eletricidade. E também a NR35, quando nós trabalhamos em altura. A partir de 2 metros de altura, quando tem risco de queda, já é fundamental, é imprescindível, importantíssimo que vocês tenham conhecimento e sejam certificados também na normativa NR35. Existem algumas outras normativas, como trabalho confinado, enfim, algumas outras que vocês também podem se aprofundar, mas essas duas são fundamentais para vocês se tornarem um profissional habilitado e com plena capacidade de fazer serviço onde quer que seja, sendo uma grande indústria ou seja em residências. Por isso, a segurança, pessoal, em primeiro lugar. Legal? Falando da segurança do trabalho, eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, que vocês precisam ter para fazer uma instalação no sistema de energia solar fotovoltaica. Primeiro, nós temos um capacete de segurança. Esse capacete tem que ser específico também para trabalhar com eletricidade, que ele é isolante. E o preço dele vai variar muito, tá, pessoal? Depende muito também da jugular. Esse capacete tem que ter aquela jugular. Nós vamos mostrar isso quando nós vamos fazer a aula prática mesmo da instalação. Mas ele tem que ter jugular. E também o preço dele vai depender do carneiro, enfim, do conforto que esse capacete vai lhe proporcionar. Recomendo comprar um capacete confortável, porque vocês têm que usar ele todo o tempo na instalação, então vocês vão pagar aí de 10 a 50 reais num capacete. Botas, ele é específica para eletricista, tá, pessoal? E o preço dessas botas variam bastante também, temos modelo aí em torno de 50 reais, mas temos modelo aí de 200, 250 reais, depende aí muito se ela é moderna, se ela é bonita, o design dela, mas uma de 50 reais realmente já faz a função. Essa roupa, esse macacão com proteção UV, também é um macacão vendido em lojas que vendem equipamento de segurança, que essa roupa protege contra a radiação solar. Luvas para proteger nossas mãos contra escoriações, arranhões, quando nós estamos aí manuseando os módulos fotovoltaicos, enfim, trabalhando com as instalações. Essas luvas, pessoal, elas não são isolantes. As isolantes são essas que estão aqui embaixo, o preço aí está em torno de 300 reais, você pode até encontrar, mas se vocês forem comprar de um fabricante mesmo, numa loja específica, vocês vão pagar mais de 600 reais com certeza. Às vezes vocês encontram pessoas vendendo por 300, 200 reais, às vezes muitas delas pegam essas luvas que a empresa dá e fornece aí esse tipo de equipamento, eles vendem. Por isso que vocês podem encontrar mais barato, mas normalmente é em torno de mais de 500 reais essa luva comprando na loja, tudo certificado, tá? E essas luvas protegem, depende da classe de isolação, elas protegem contra 500 volts, 1000 volts. Normalmente, embora os módulos fotovoltaicos aí estejam, assim que eles são colocados no telhado, eles já estão gerando energia, mas nós cobrimos esses módulos quando nós fazemos as instalações e os próprios conectores MC4, eles já são isolantes e também eles já garantem a segurança aí na conexão. Então essas luvas não são tão usadas, mas é super importante vocês saberem que ela existe e caso vocês precisem fazer algum tipo de manutenção em um sistema energizado, essas luvas são fundamentais para a sua segurança, tá? Os óculos de proteção, tá, pessoal? Então esses óculos são realmente baratinhos, de 6 a 10 reais, depende muito. Vocês podem comprar esse modelo também com proteção UV, que é como se fosse um óculos escuro mesmo.
e é até indicado, dependendo do tipo de telhado que você vai trabalhar, principalmente se for telhado metálico, a reflexão do metal ali pode ofuscar bastante a vista, atrapalhar realmente, então é muito indicado vocês comprarem com proteção UV. E também temos os cintos de segurança e o Talabart. O Talabart Y ele serve para ancorar a gente em linhas de vida, enfim, em alguns pontos de ancoragem, e sempre em Y para sempre garantir, quando a gente está trocando de ponto de ancoragem, a gente esteja amarrado, assim a gente nunca fica desprotegido. E esse cinturão de paraquedas é um cinturão onde nós vamos vestir para que nós consigamos aí ficar ancorados e amarrados nas linhas de vidas e nos pontos de ancoragem e garantir a nossa segurança. E também um abafador, quando nós vamos fazer algum tipo de corte, algum tipo de trabalhar com algum tipo de ferramenta que emite muito ruído, nós precisamos desse abafador para proteger nossos ouvidos, nossa audição, certo? Também, pessoal, é muito importante nós utilizarmos os EPCs, os equipamentos de proteção coletivas. Então, nós precisamos de placas de identificação, que aquele local está em obra, precisamos das fitas zebradas para isolar o local, porque muitas vezes pessoas terceiros que estão fora da obra, se eles entrarem ali, eles podem, enfim, cair alguma ferramenta, alguma coisa e machucá-los, então tem que cercar todo o local, cones para a gente realmente fazer toda a identificação do local de instalação. Extintores, quando nós trabalhamos com eletricidade, infelizmente pode acontecer alguma fagulha, pode acontecer incêndio, então nós temos que ter esses extintores de fácil acesso quando nós trabalhamos com isso. Esse cadeado, pessoal, nós colocamos normalmente no quadro para evitar que alguém vá e ligue esse quadro quando alguém está trabalhando, evitando que o trabalhador que está operando aquela rede, alguma coisa, sofra um acidente, caso alguém energize aquela rede sem querer, assim, por acidente, tá? E são todos esses equipamentos, pessoal, de proteção coletiva que vão garantir a segurança da sua equipe. Então, existem os equipamentos, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, existem os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. Lembrando, pessoal, que isso não é um curso de NR35, nem um curso de NR10, vocês precisam ter essa certificação para que vocês entendam mais a fundo esse tipo de normativa, como que trabalhar com esse tipo de segurança, mas nós estamos introduzindo aqui os conceitos para vocês conhecerem os EPIs, os EPCs, para assim realizar uma instalação com segurança, certo? Então, pessoal, quais são as etapas que nós temos que levar em conta quando nós vamos fazer uma visita técnica? O que é a visita técnica? Nós fechamos a obra com o nosso cliente, o pedido está vendido, nós temos que visitar o local da instalação do nosso sistema e levantar alguns requisitos importantíssimos, tanto para quem vai realizar a instalação desse sistema, quanto para quem vai realizar o projeto desses sistemas. E quais são os itens que nós temos que levar em consideração? O padrão de entrada, nós temos que olhar o padrão do cliente. Eu vou explicar cada um desses itens na sequência, tá, pessoal? Então temos que olhar o padrão de entrada, os quadros principais e secundários que esse cliente vai ter, para ver se ele está em boa condição, se ele tem espaço para utilização ali, adicionar algum disjuntor ou não. A infraestrutura do telhado, importantíssimo fazer uma análise de risco para ter condições de saber se aquele telhado pode receber aquele sistema de energia solar, se ele tem condições de receber esse sistema. O local de acesso ao telhado, se esse telhado é muito alto, se ele tem fácil acesso, se ele não tem, como que nós vamos fazer para acessar esse telhado. O local da instalação dos inversores, o local onde nós vamos fixar a nossa string box, o local onde nós vamos passar os nossos eletrodutos, caso eles sejam externos, e se eles forem internos, embutidos na parede também, temos que olhar isso. Sombreamento, isso é importantíssimo, se o nosso telhado tem algum tipo de sombreamento, tá? Se existe árvores, antenas, prédios, qualquer objetos, e enfim, que pode causar um sombreamento no nosso telhado, e nós sabemos que o nosso sistema de energia solar fotovoltaica trabalha com a luz do sol, e sem a luz do sol ele não opera. Então, o sombreamento, pessoal, nós temos que fugir dele o mais que nós pudermos, tá? Então, em alguns casos, se o telhado for sombreado, temos que fazer uma análise para ver se ainda nós conseguimos aproveitar esse telhado, e dependendo de alguns casos, realmente a instalação fica inviável. Aterramento, importantíssimo aterramento no sistema de energia solar fotovoltaica, tá? O inversor de frequência ele nem funciona se você não tiver um aterramento bem feito, e também os dispositivos de proteção contra surto dependem exclusivamente de um bom aterramento para funcionar. Se você não tiver um bom aterramento, esses dispositivos não são nada mais que um enfeite caro, e eles não vão proteger os nossos equipamentos, os seus equipamentos,
da maneira que eles devem ser protegidos. Então, muitas vezes nós vamos ter que fazer um aterramento no local da instalação. E também, pessoal, se nós vamos precisar fazer algum tipo de obra civil para que o nosso sistema possa ser recebido, possa ser instalado, obra civil tanto no telhado quanto alguma infraestrutura, se o eletroduto vai ser interno ou não vai, se vamos ter que adequar esse telhado, se vamos ter que fazer alguma adequação para a instalação da estrutura de fixação. Então isso nós vamos ver ao detalhe mais adiante, mas esses são os requisitos que nós devemos olhar quando nós falamos de uma instalação de um sistema de energia solar fotovoltaica, quando nós falamos de uma visita técnica para a instalação do sistema de energia solar fotovoltaica. Legal, pessoal? Então, pessoal, quando nós vamos fazer uma instalação do sistema de energia solar fotovoltaico, temos que olhar a integração mecânica, a parte que envolve o telhado, estrutura de fixação, módulos fotovoltaicos, eletrodutos, e também a parte elétrica, que é a parte de cabeamentos, inversores, as conexões, a conexão à rede. Então nós vamos detalhar cada um desse processo e nós temos que olhar essas duas coisas para fazer quando nós vamos fazer uma visita técnica para a instalação do sistema de energia solar fotovoltaico, tá bom? Então, esse checklist que a gente passou aqui, pessoal, é um checklist para vocês, para facilitar a visita de vocês, para vocês não deixarem nenhuma informação passar, tá? Então, primeiro vocês podem preencher aqui, ó, é só preencher realmente. Qual que é a concessionária de energia, o tipo do cliente, se é do grupo de alta tensão e onde que ele se enquadra nesse alta tensão. Se vocês não se recordam do que é o A1, A2, A3, A4 ou AS, na parte de estudo de faturas tem uma cartilha da ANEEL que fala detalhadamente o que é cada uma dessas categorias. Do grupo B também, do grupo de baixa tensão, se ele é residencial, se ele é rural, então B1, B2, B3 ou B4. Então você tica isso, isso é muito importante para a pessoa que vai fazer o projeto conseguir realmente identificar o tipo de cliente que ele está lidando, tá? Se ele tem demanda contratada ou não, e se ele tem qual que é o valor. Todas essas informações também, pessoal, podem ser obtidas através da fatura de energia. Aqui você pode dar também isso mais mastigado para o projetista, mas na fatura de energia a maioria dessas informações a gente consegue também. O tipo de ligação, se é monofásico, bifásico ou trifásico, a tensão de atendimento, 220, 127, 380, 220 ou alguma outra tensão de atendimento. A condição do padrão de entrada, tá, pessoal? Lembrando que se o padrão de entrada não tiver em boas condições ou desatualizado em relação à normativa atual da concessionária, ele vai precisar ser adequado. A caixa do padrão de entrada, se ela é simples ou se ela é dupla, e as dimensões dessa caixa também é importante, porque nós precisamos colocar esses itens no projeto. O modelo do relógio, tá, pessoal? Se ele é analógico ou se ele é do modelo digital. Lembrando que existe o modelo de relógio analógico, digital e também existe o modelo bidirecional, que ele é também um relógio digital, tá, pessoal? Mas eu falo isso porque muitas pessoas confundem, olham o modelo digital e pensam que é um modelo bidirecional. Existe o modelo digital bidirecional e o que não é bidirecional, tá bom? O aterramento, se existe aterramento ou não. Então vocês aqui já vão identificar se vai ter a necessidade da criação do novo aterramento. Muitas vezes nós podemos usar, se for possível, na instalação o aterramento e se a concessionária permitir, porque existem algumas concessionárias que não permitem esse tipo de conexão. Nós encontramos essas informações no catálogo, nas normas técnicas de conexão de baixa tensão ou alta tensão, depende do seu sistema da concessionária, mas algumas permitem que se use aterramentos que está no padrão de entrada delas, outras não. Então, nós temos que ver se o local tem aterramento ou não. Infelizmente, a maioria dos locais não tem um aterramento, tá, pessoal? Então, e também o aterramento é um gargalo do nosso sistema de energia solar fotovoltaica, porque ele tem que ser muito bem feito, porque se o aterramento não for muito bem feito, os DPS, enfim, não vão funcionar adequadamente e isso pode dar problema, pode danificar o nosso equipamento, no caso, uma sobrecarga, tá bom? E o disjuntor, o tamanho do disjuntor do padrão de entrada do seu cliente. Então aqui está uma foto de um padrão, tá, pessoal? E temos aqui, ó, o tamanho de um disjuntor. Isso também tem que ser anotado porque tem que ser colocado no projeto para ser enviado no meio da papelada, da documentação, para ser enviada para a concessionária de energia, tá bom? Aqui, pessoal, a gente consegue, um esquemático para a gente conseguir identificar a bitola do cabo que está chegando ali, a bitola do condutor que está chegando do nosso padrão de entrada. Então vocês podem colocar o fio sobre a folha aqui, que ele já tem tamanho real, caso vocês não tenham, normalmente no cabo também vem anotado essas informações,
mas caso vocês não tenham acesso a isso ou não dê para identificar ali no cabo, vocês podem usar esse esquemático aí como referência, tá? E também algumas concessionárias exigem o número do poste, se for possível, quando disponível, tá, pessoal? Vocês podem olhar do lado do poste tem um número e também no transformador tem um número. Então, caso seja possível, vocês anotam isso, mas nem sempre isso está disponível. Então, isso é só quando realmente estiver disponível. Passando também, pessoal, para a parte de análise do quadro de distribuição geral do seu cliente. Qual que é o tamanho do disjuntor geral dele, que está dentro do quadro, que normalmente fica dentro da residência, tá? As condições desse quadro, se ela está boa, se ela está ruim, se ela vai precisar de adequação, se ela não vai. A bitola também de entrada do quadro, isso é muito importante para saber se está dentro da norma, para saber se esse cabeamento suporta a instalação do sistema de energia solar fotovoltaica, senão vamos precisar adequar isso também. O espaço disponível, tem algum espaço disponível para instalação de disjuntores, DPS nesse quadro? Normalmente não tem, tá, pessoal? Mas existe de residências e comércios, enfim, alguns locais que vocês vão fazer a instalação que tem esse espaço, então vocês podem estar usando isso. Se existe o aterramento ou não, se existe algum duto livre, então que vocês podem usar para fazer o passamento, a passagem aí do cabo. É difícil encontrar esse tipo de duto livre, normalmente os dutos são até ao contrário, eles estão super lotados, totalmente fora da norma, que ela estabelece um número limite de condutor, a dimensão do condutor, enfim. Mas caso tenha, vocês anotam aqui. E também se a conexão será feita no quadro principal ou não. Muitas vezes, pessoal, nós não conseguimos conectar nosso sistema no quadro principal. Nós podemos conectar ele no padrão de entrada ou podemos conectar ele em qualquer outro ponto que esteja de acordo com a norma do fabricante para a instalação daquele inversor. Porém, temos que ter um circuito exclusivo para o nosso inversor, tá, pessoal? Esse circuito não pode ter nada ligado a não ser o nosso inversor, tem que ser um circuito exclusivo para o nosso inversor, tá bom? Quando nós falamos agora aqui da instalação do inversor, pessoal, nós temos que escolher um local adequado para a instalação. Vamos falar um pouquinho mais para frente do local adequado para a instalação do inversor, mas vocês têm que aí medir a parede para saber se ela vai ter condições de receber esse inversor, tem que ser num lugar coberto, não pode ser dentro de armários, enfim, o inversor precisa respirar, ele também gera bastante calor no seu funcionamento, então temos que olhar o local da instalação do inversor, se ele tem ponto de internet ou não tem ponto de internet, se nós vamos precisar levar um ponto, se não vamos, se nós vamos usar a conexão Wi-Fi para fazer o monitoramento remoto ou não, se nós temos aí o Wi-Fi disponível, se vamos precisar de um cabeamento. Normalmente as residências hoje, principalmente quando tratamos de residência, quase a totalidade tem Wi-Fi disponível, mas existem casos onde nós precisamos usar o cabeamento também, tá, pessoal? E com esse checklist vocês conseguem colher todas essas informações. Lembrando que é muito importante que essas informações sejam colhidas, fotografem, tirem foto. Hoje em dia todo mundo tem um smartphone, filmem bastante o local, porque quando vocês começarem a pegar mais obras, vocês vão ver que essas informações são fundamentais. Muitas vezes, se você está fazendo uma instalação por mês, por exemplo, é muito fácil você lembrar de alguns detalhes, mas é muito fácil você esquecer também. Mas se você já está começando a ficar com a sua agenda cheia, é muito fácil você se esquecer de detalhes. Então, quanto mais você fotografar, filmar e quanto mais bem feita for essa visita técnica, menos surpresas vocês vão ter na hora de fazer a instalação, porque vocês vão conseguir planejar muito mais a instalação do seu sistema de energia solar fotovoltaico. Legal? Então vamos lá, pessoal. É muito importante também que a gente faça um planejamento da quantidade de cabos que nós vamos usar. Quantos metros de cabos nós vamos usar dos módulos fotovoltaicos até a Stringbox CC? Como que vai ser esse caminho desse condutor? Vai ser por dentro da parede? Vai ser por fora? Qual que é o caminho que ele vai fazer? Para a gente estimar quantos metros de cabo nós vamos ter que utilizar. Também do quadro da Stringbox CC até o nosso inversor, também, se ele vai ser aparente ou não, quantos metros de cabo a gente vai usar, também na nossa Stringbox CA até o ponto de conexão onde nós vamos ligar o nosso sistema, sendo no quadro geral da residência, no padrão de entrada, enfim, é o mesmo papo, vai ser aparente ou não vai, quantos metros de cabo a gente vai usar, qual que é o caminho que o eletroduto vai percorrer. Isso é muito importante vocês pegarem, pessoal, para que nós consigamos planejar os materiais que nós vamos utilizar nessa instalação.
quanto mais bem planejado e quanto mais bem feita essa visita técnica, menos surpresas nós vamos ter na hora da instalação de um sistema, tá? Então, assim, eu sei que é chato, muitas vezes as pessoas pulam essa etapa, que eu acho um absurdo, mas e também fazem de qualquer jeito. E na hora da obra, a chance de ter algum imprevisto é altíssima. Então, faça muito bem feita essa visita técnica, que vocês ajudam até quem vai projetar o sistema, e vocês ajudam também no planejamento dessa instalação, pessoal. Podem acreditar em mim, vocês ganham tempo, vocês ganham profissionalismo, ganham qualidade na instalação de vocês, tá bom? Então, pessoal, temos aqui também a parte onde que nós vamos determinar o local da instalação dos módulos fotovoltaicos. Então, aqui não estamos falando exatamente da integração mecânica, vamos falar um pouquinho mais para frente, mas nós temos que entender o local da instalação. Se vai ser num telhado, se vai ser numa laje, qual que é o tipo desse telhado, se é uma telha de cerâmica, uma telha de barro, né? Uma telha de fibrocimento, as famosas eternites, se é uma telha metálica, se vai ser uma estrutura de solo, se vai ser na laje. Então, essas informações têm que ser colhidas, tá, pessoal? Tratando de telhado, vamos falar da idade do telhado. E mais precisamente, nós queremos saber aqui as condições do telhado, para saber se ele tem condições de receber os nossos módulos fotovoltaicos. Lembrando que os módulos fotovoltaicos aí têm um peso médio de uns 20 kg, tá? Isso varia bastante de modelo para modelo, mas é um peso médio de uns 20 kg, é uma carga distribuída. E nós, dependendo do número de módulos fotovoltaicos que nós vamos instalar numa edificação, realmente nós temos que ter conhecimento se aquela edificação, se aquele telhado aguenta, é capaz de suportar essa estrutura, tá, pessoal? Aquela estrutura é capaz de suportar o peso dos módulos fotovoltaicos. Também, pessoal, o material das vigas, se são vigas metálicas, se são vigas de madeira, se são vigas de algum outro material, vocês anotam aqui também, se são vigas de concreto, tá? Porque nós temos que planejar nossa instalação para levar os equipamentos adequados para que a gente consiga fazer a fixação da estrutura de fixação para, assim, fazer a fixação dos módulos fotovoltaicos desse telhado, tá? As condições da viga, se elas estão boas, se elas estão ruins, nós já pegamos alguns casos aqui onde era um local, um galpão, onde nós iríamos fazer a instalação, e eles trabalhavam com alguns produtos químicos ali dentro e isso corroía as vigas. Então realmente foi necessário fazer todo um reforço, toda uma parte estrutural para nessa edificação, garantindo assim a segurança dessa instalação, tá, pessoal? Então é muito importante que vocês olhem a qualidade da viga, façam uma análise de risco no telhado, contratem o engenheiro de segurança, o engenheiro civil, para que vocês consigam realmente fazer uma instalação muito bem feita e não tenham problemas. E também nós vamos tirar aqui as medidas do telhado. Muitas vezes nós temos que saber se a quantidade de módulos fotovoltaicos que nós pretendemos instalar, se ela cabe no telhado. E não é só tirar a medida, tá, pessoal? Nós temos que olhar sombreamentos, nós temos que olhar a área útil do telhado, onde realmente tem o sol disponível para que a gente consiga gerar o nosso sistema, gerar energia com o nosso sistema de maneira eficiente. Então, tirem toda a medida do telhado, lembrando mais uma vez, filmem, tirem muita foto. Quanto mais informações vocês tiverem, melhor vai ser na hora de planejar esse sistema, tá, pessoal? Então, quando nós falamos aqui das etapas da instalação, nós temos a integração mecânica, temos a integração elétrica, temos também a parte de comissionamento, que são os testes que nós realizamos ao final da instalação do sistema para saber se está tudo ok, se as conexões foram todas bem feitas e se o nosso sistema está pronto para entrar em operação realmente. Vamos falar de cada uma delas na sequência. Falaremos da integração mecânica, da integração elétrica e também dos testes. Quando nós falamos, pessoal, das etapas de uma instalação, a instalação mecânica ela é basicamente, como eu já falei, a estrutura de fixação dos módulos, tá? Os módulos fotovoltaicos em si e também os eletrodutos. Então, a parte elétrica, temos toda a parte de cabeamento, o local da fixação dos string box, inversor, cabeamento tanto DC quanto AC, e também temos os testes que nós fazemos, os testes de polaridade, para realmente nós descobrirmos se nós não invertemos nenhum cabo, na hora da crimpagem do conector, para nós termos a certeza que nós, principalmente se nós falamos de mais de uma string, que nós estamos realmente pegando aí os cabos, os pares adequados de cada string, ligamos nas entradas MPPT, e os testes de tensão quanto AC quanto DC. Nós vamos fazer isso aos detalhes, tá? Mas as etapas da instalação, pessoal, depende muito do tamanho da sua equipe. Se você tiver uma equipe aí, vamos falar de 3 a 5 pessoas, 3 pessoas podem fazer no telhado, 2 pessoas podem fazer no telhado,
e 2 pessoas podem fazer a parte de integração elétrica ali com inversor, tudo certinho. Se vocês não tiverem, vocês podem fazer as etapas, né? Então primeiro vocês podem fixar os módulos fotovoltaicos no telhado, depois fazer a parte da integração elétrica, percorrer aí todo esse caminho, o planejamento dos eletrodutos, tanto do telhado até o seu inversor, e depois como que vocês vão, onde que vai ser o ponto de conexão com a rede elétrica. Isso foi só uma introdução, né? Nós vamos ter uma aula específica falando dessas etapas, tá? Mas eu só quis introduzir aqui para vocês, porque na próxima aula nós vamos falar em detalhes da integração mecânica, integração elétrica e dos testes, tá bom? Um forte abraço e nos vemos na próxima aula, pessoal!